Vamos lá para mais uma resolução. O item A pediu para a gente calcular a força de atrito estática máxima e, usando a própria equação apresentada, que é o μ estático, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, e aí o cálculo ficou assim. A normal, nesse caso, a normal tem a mesma intensidade, o mesmo valor da força-peso. Então, eu vou fazer m vezes g, ó. E quando eu faço 1000 vezes 10, eu encontro aqui 10.000 newtons para normal, que nesse caso tem a mesma intensidade da força-peso. Ah, mas Ivan, eu não entendi. Como assim? A gente analisou diversos movimentos circulares em que a normal ou ela era maior que a força-peso ou ela era menor que a força-peso. Como é que dessa vez a normal é igual a força-peso? Não perca, daqui a pouco você vai entender. Com a ilustração detalhada que eu vou mostrar para você, você vai entender o porquê disso. De qualquer maneira, normal igual ao peso, nesse caso, e o coeficiente de atrito é 0,64, que está aqui no enunciado, e aí encontrei essa força de atrito estático máximo, 6.400 newtons. É isso. Um pouquinho mais para frente a gente também entende bem melhor esse conceito de atrito estático máximo, tem um pouquinho mais de paciência nessa resolução mesmo, a gente vai entender melhor isso. De qualquer maneira, o item B, finalmente, a gente vai usar no item B o esquema. Eu preciso desenhar o objeto, nesse caso é um carro, e as forças exercidas sobre ele. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Ó, esse primeiro desenho que eu fiz aqui do carro, esse carro aqui, ó, tá aqui assim. Essa primeira ilustração é a ilustração que a gente está acostumado a fazer. Olhando os objetos desse jeito, olhando a lateral desses objetos. E aí eu penso, né, nas ideias, eu analiso as forças, quer dizer, eu tenho que desenhar a força-peso, já que esse objeto está em uma região de campo gravitacional. Eu não vou desenhar tração, porque não tem fio ou corda puxando. Eu vou desenhar a força normal, porque ele está apoiado. Também, nesse caso, vai ter força de atrito, e daqui a pouco a gente analisa melhor. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre a força-peso e a força normal. Esse é um ponto de vista que a gente muitas vezes usou para analisar exercício, mas eu queria mudar esse ponto de vista. Eu queria olhar esse carro como se eu estivesse sobrevoando uma região por helicóptero. Então eu vou olhar esse carro lá de cima. E aí eu enxergaria isso daqui, ó. Ah, e é o que eu queria mostrar para você, que é a novidade aqui, ó. Na hora de representar. Provavelmente é uma novidade para você. Você tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é o vidro do carro. Isso aqui é outro vidro do carro. Mas o que eu quero contar para você? Que, na verdade, no momento em que eu visualizo o carro desse jeito, como se eu estivesse sobrevoando a região por um helicóptero, a força-peso vai ser representada por algo que ela estaria entrando no meu tablet, furando, como se ela fosse furar a tela do meu tablet. E o meu tablet apoiado sobre a mesa, você imagina isso, que essa seta, como se ela fosse entrar na mesa, furar a mesa. Então, no momento em que eu começo a enxergar esse carro, esse mesmo carro, como se eu estivesse sobrevoando a região, esse carro, ele vai, quer dizer, a força-peso que atua nesse carro é como se ela quisesse furar assim, ó, o asfalto, entrar no asfalto. Você percebe que é um ponto de vista diferente? Essa força-peso que aqui está para baixo, ela vai furar o asfalto. E a gente representa, lógico, é uma brincadeira falar que vai furar o asfalto, mas a gente representa esse vetor furando o asfalto desse jeito, ó, com essa circunferência e o xizinho assim. É assim que a gente representa. A gente está querendo dizer que vai furar o asfalto. Já a força normal, ela vai ter o vetor, a ponta do vetor, indo até o nosso olho. Imagina que você está sobrevoando essa região por helicóptero. Essa ponta aqui, ó, ela vai para o seu olho. E na hora de representar isso, ó, uma ponta indo para o seu olho, você faz assim, ó, exatamente assim, ó, como se fosse realmente isso daqui, como se fosse a ponta do vetor indo para o seu olho.
Então, é uma maneira de enxergar por um outro ângulo isso. Então, ao invés de olhar o objeto como muitas vezes a gente olhou e analisou ele de lado, eu olhei como se eu estivesse sobrevoando uma região. E aí é bem legal já você se familiarizar, se você já não sei se você já tinha familiaridade com essa representação, mas é bem legal. Isso aqui está furando a tela do meu tablet, como se quisesse entrar na mesa ou no carro de verdade, é como se fosse furar o asfalto. Já a força normal é como se ela estivesse indo até o seu olho. É isso. Entender essa representação é muito legal. Ela aparece muito, esse tipo de representação aparece muito em eletromagnetismo. Mas qual é a vantagem de entender essa representação? Porque se você estiver sobrevoando a região, você enxerga bem a própria curva que o carro está fazendo. Ele vai fazer a curva assim, ó. Ele faria a curva, lógico, a curva não é a circunferência inteira, mas é um pedaço da circunferência. É um pedacinho assim, ó, da circunferência. Ele vai fazer a curva assim. Cara, isso é muito legal. Perceber isso é muito legal. Aí, eu já comentei com você, tudo bem. Então, ó, a gente desenha peso porque tem gravidade, desenha normal porque ele está apoiado, não desenha tração porque não tem fio. E o atrito? Como é que fica o atrito? Cara, é o atrito que é responsável pela curva mesmo do carro. Ele vai apontar para o centro da curva. Eu acho que você já deve ter ouvido falar ou pensado numa situação que se a gente tivesse, para esse caso aqui, óleo na pista, esse carro não faria curva. Por quê? Com óleo na pista não teria atrito. E o atrito é que aponta para o centro da trajetória. Então, bora lá. Aqui eu tô com o meu desenho completo. Aqui eu ainda não tinha desenhado atrito, ó. Porque eu queria falar para você sobre o peso e a normal. Aqui eu ainda também não tinha desenhado atrito, mas aqui o desenho está completo. Tem peso porque tem gravidade. Normal, já que ele está apoiado. Não tem tração porque não tem fio ou corda puxando. E tem atrito, que é o responsável pela curva. Ele aponta para o centro da curva. Ele que está diretamente associado, relacionado à aceleração centrípeta. E é isso, tem atrito aí, apontando para o centro da curva. Então é um ponto de vista diferente. É legal enxergar desse jeito, se familiarizar com essa linguagem, assim, ó, como se essa força-peso estivesse furando o asfalto, como se a normal estivesse indo até o seu olho. Você está sobrevoando por helicóptero a região e você está vendo o carro desse jeito de cima. Muitas vezes a gente analisou os objetos com essa vista lateral, aqui, mas você está vendo por cima. Qual é a vantagem de se visualizar assim? Você enxerga perfeitamente aqui, ó, a curva que esse carro vai fazer. Mas outra discussão quero fazer, quer ver com você. Vou lembrar alguns exercícios. Esse desenho aqui, ó, é do exercício 4, esse aqui. Nesse caso, você fez o exercício 4, você viu normal, maior que o peso. Também por quê? Porque o carro está passando, ó, por essa depressão, como se fosse um super buraco aí, ó. Ele está passando por essa depressão. E aí a normal ficou maior que o peso. Tá. No exercício 5, você já analisou essa situação aqui, ó, em que o carro estava passando por uma pequena montanha, assim, ó, aqui. E aí a força-peso em módulo ficou maior do que a normal. Então, o que você começa a perceber? O carro está passando por uma depressão ou ele está passando por uma pequena montanha, a normal fica diferente do peso. Mas aqui, ele não está passando, esse carro não está passando por uma depressão ou por uma pequena montanha. Você imagina isso daqui, ó? Ele está simplesmente fazendo uma curva. Ele não está passando por um buracão. Ele não está passando por uma montanha. Calma aí. Então, se o carro não está passando por um super buraco, ele não está passando por uma super montanha, é porque ele não está num plano horizontal, é porque a normal não vai ser nem maior nem menor que o peso. Por isso que a normal fica igual ao peso, ó. Eu usei isso nesse carro aqui, nesse caso aqui, ó. Tá aí.
Por essa razão, a normal tem a mesma intensidade do peso. Então, quando é que a normal, a gente analisando o movimento circular, quando é que ela vai ter uma intensidade diferente da força-peso? Quando o carro estiver passando por um buracão ou por uma montanha. Aqui, ele só está virando volante. E tem algo que eu já falei algumas vezes, vou falar mais. O atrito é relevante quando o motorista está virando volante. O atrito é relevante quando o motorista está virando volante. Essa minha fala, ela é uma fala direta para análise de movimento circular. Ela é para movimento circular. O atrito é relevante quando o motorista está virando volante. Então, o atrito aqui é relevante, cara, porque eu realmente, para fazer essa curva aqui, o motorista está virando volante. Aqui ele está passando por uma depressão, você percebe que não tem essa história de virar o volante? Também, quando ele está passando por uma montanha aqui, não tem essa história de virar o volante. Então, quando eu analisei isso daqui no exercício 4, analisei isso daqui no exercício 5, o atrito não era relevante. O motorista não estava virando volante. Aqui sim, o atrito é relevante, já que o motorista está virando o volante. Mas e aí? Como é que fica o restante aí da nossa resolução? Ó, que a gente pode fazer aqui. Vou dividir, aconteceu alguma coisa aqui com o meu tablet. Eu vou ter que... não, voltou a funcionar. Achei que eu ia ter que pausar o vídeo e fazer 2 vídeos para essa mesma resolução, mas acho que voltou a funcionar. Aê, voltou a funcionar. Aqui é a segunda parte do esquema Ivo, que é a orientação. Orientei para o centro da trajetória. Na verdade, o que eu não tinha travado não mesmo. É que eu tinha esquecido de mostrar isso daqui, ó. A normal e o peso, no fundo, se cancelando. Aqui, ó. Normal e peso se cancelando. Por quê? Porque o cara não está passando nem por um super buraco e não está passando por uma super montanha, então, por uma montanhinha. Então, é porque a normal e o peso são iguais. Isso eu usei aqui. E aí eu cancelei normal e peso aqui, ó, no desenho também. Agora sim, olha como ficou a orientação aqui, ó, para o centro da trajetória. Já que a normal e o peso se cancelaram, porque ele não está passando nem por um super buraco, nem por uma super montanha, eu posso dizer que mais FAT, já que o FAT está apontando para o centro da trajetória, tem um sentido para o centro da trajetória, mais FAT, peso e normal já foram embora, então FAT acaba sendo a resultante das forças, que é igual a M vezes A. Lembrando que para o movimento circular, a aceleração é a aceleração do tipo centrípeta. Fica desse jeito, e no lugar da aceleração centrípeta eu pus V² sobre R. Tá bom. Substituindo os valores, deixa eu ver se eu encontro o M no enunciado, V e o R, para descobrir esse FAT. Daqui a pouco você vai entender qual é a relação desse cálculo que a gente vai fazer agora com o cálculo do item A. Mas, de qualquer maneira, vamos lá procurar as informações. O M vale 1.000 quilogramas. O raio da trajetória é o raio 40 metros. E, de acordo com o exercício no item B, a velocidade é 4 metros por segundo. Substituindo os valores, tive a resolução desse jeito aqui, ó. E aí eu resolvi cancelar 0 com 0. 4 com 4, no final ficou 4 vezes 100, que deu 400 newtons, essa força de atrito. Qual é a relação que existe aqui entre esse valor e o item A? A ideia é a seguinte, para fazer essa curva com essa velocidade, o atrito necessário é 400 newtons. Ele é menor, esse valor é menor do que esse daqui, ó, do item A. Isso significa dizer que ele consegue fazer a curva, que o carro não vai derrapar. Então, qual é o lance da gente falar em atrito estático máximo no item A? A gente dizer assim, cara, a gente não pode pensar em uma curva que supere isso, porque se superar isso, ele não vai conseguir fazer a curva. É o máximo do atrito estático que atua aqui. Se superar os 6.400, ele não consegue. Calma aí, mas
nesse item B, o valor ficou muito abaixo de 6.400 newtons, ficou 400 newtons, quer dizer que ele vai sim conseguir completar a curva nesse caso aqui. Se eu tivesse feito um cálculo e aqui tivesse encontrado um valor maior que 6.400, eu diria, opa, ele superou o estático máximo. E aí ele não conseguiria fazer a curva. Até 6.400, quer dizer, fazendo um cálculo, se ele der até 6.400 newtons, ainda consegue fazer a curva. Mais um pouquinho, mais 6.400, 6.400,00001 newton, ele já não conseguiria fazer a curva. Vou dar uma sugestão. Pausa o vídeo, tenta fazer o item C, daqui a pouco você olha o resto aí da resolução. Bom trabalho para você. E aí, resolveu o item C? É o mesmo tipo de análise de desenho. Aqui é uma análise que a gente fez muitas vezes do carro visto lateralmente, do objeto visto lateralmente. Eu aqui ainda não tinha desenhado atrito. Aqui também ficaria difícil, né? Desenhar o atrito, para enxergar para onde é o atrito. Não para desenhar, mas para enxergar. Aqui, ó, o carro visto lá do alto, como se a gente estivesse sobrevoando a região por helicóptero. Já que o carro não está passando nem por uma pequena montanha, nem por uma depressão, peso e normal se cancelam, tudo bem? Mesmo desenho, a análise ficaria a mesma. A matemática, massa vezes aceleração, ó. Φ é massa vezes aceleração, a aceleração no movimento circular é centrípeta, v² sobre r, dessa vez a velocidade é 8. Você viu que eu escrevi 8 vezes 8 ao invés de escrever 8 ao quadrado, mas é lógico que é uma escolha minha, você pode escrever, não tenha dúvida nenhuma, colocar o 8 ao quadrado. Eu preferi cancelar o 0 com 0, 8 dividido por 2 aqui virou, 8 dividido por 4 virou 2, 2 vezes 8, 16, 16 vezes 100, 1.600 newtons. Ele ainda consegue fazer a curva, porque ele não, essa força de atrito não chegou àquele atrito estático máximo. E o item D de dado? Que tal você fazer o item D de dado? Bom trabalho para você. E aí, conseguiu resolver? Olha lá, ó. Item D de dado. Olha como fica aqui o item D. Ó. Opa, olha, sinal de alerta. Chegou 6.400 newtons, que é igual a atrito, olha o sinal de alerta aí, ó, que é o atrito estático máximo. Ele ainda consegue fazer a curva, mas chegou na situação limite. E aí, vem o item E e pergunta assim, tá bom, mas e o que aconteceria, ou o que acontecerá se o carro estiver a uma velocidade maior que 16 metros por segundo nessa situação? É lógico que uma outra situação, essa velocidade, dependendo do tamanho do valor do raio, do coeficiente de atrito, esse valor vai mudar, mas aqui a gente percebeu no item D que 16 metros por segundo para essa situação é o máximo atrito estático. Se ele passar de 16 metros por segundo, aí que ele vai superar o atrito estático máximo, cara, aí o carro vai derrapar. É isso, ele não vai conseguir fazer a curva, ele vai sair pela tangente. Tá aí, ó, irá derrapar. É isso. Então, o caminho, hein? Quanta coisa a gente viu. Quer dizer que tem esse atrito estático máximo, 6.400 newtons. Se um exercício fizer referência à velocidade máxima de uma curva, isso vai aparecer para você. Isso é comum em vestibular. Se ele fizer referência à velocidade máxima, você já pode ter certeza que você vai fazer esse cálculo do atrito estático máximo, porque ele está na situação limite. Velocidade máxima para fazer uma curva é porque o exercício está falando de uma situação limite. Você já vai calcular esse 6.400 e já vai colocar o 6.400 lá, como se fosse já aqui, ó, o mv² sobre r. Porque o 6.400 newtons seria já, nesse caso, a resultante centrípeta. Mas é isso aí. Valeu. E até. Saúde e paz. Valeu. Saúde e paz. E o resto a gente corre atrás até a nossa próxima resolução.